Boa noite a todas e a todos. Quero começar a minha fala me solidarizando com todas as meninas e mulheres vítimas de crimes sexuais. Aos 19 anos, eu fui estuprada. Demorou muito tempo para eu conseguir lidar com isso. É algo que eu carrego até hoje, mas que eu consegui transformar a minha dor em luta. Muitas mulheres e meninas não conseguem. A gente organizou, junto com diversos coletivos e entidades da região sul do Paraná, uma carta aberta de repúdio a uma situação que aconteceu, e ficou muito conhecida na sexta-feira. Desculpa. No último dia 19, começou a circular nas redes sociais um vídeo gravado a partir de uma aula online ministrada pelo professor Ricardo Germano Efim, durante uma aula da disciplina de Ergonomia de Engenharia de Produção do Centro Universitário Vale do Iguaçu. Nesse vídeo, durante sua aula, para exemplificar uma situação profissional, o professor Ricardo produziu a seguinte fala: "Desculpe, meninas, eu sei que é chulo o que eu vou dizer, mas é aquele ditado: se o estupro é inevitável e eminente, relaxe e aproveite." A presente carta aberta de repúdio é escrita na intenção de expressar a total repulsa que nos causa a fala do então professor da Uniguaçu. Obrigada. É completamente inadmissível e impensável que, em pleno século XXI, ano de 2021, ainda tenhamos esse tipo de fala machista, sexista, retrógrada, sendo feita em nossa sociedade, sobretudo vindo de um homem cuja profissão é formar as mentes de cidadãos conscientes. A violência contra as mulheres, de todas as formas que ocorre, é totalmente incompatível com o ambiente acadêmico. A luta por direitos iguais e por uma vida sem violência para as mulheres já data de diversos séculos antes de nós. E durante todo esse período, as pautas feministas sempre foram recebidas com demonstrações de ódio, humilhação e morte por uma parcela de pessoas. Levando em consideração esse histórico construído em decorrência de uma sociedade que estruturalmente nega a igualdade à mulher, não é nada menos que o dever individual de cada cidadão que considera-se justo e indignar-se com a presente situação de retrocesso no processo de empoderamento da mulher. Essa fala nos revela a cultura do estupro, uma violência velada contra as mulheres que existe de forma muito marcante na sociedade e que é reproduzida continuamente através de piadas e brincadeiras aparentemente inofensíveis, que acabam sendo naturalizadas pelas pessoas, perpetuando séculos de violência que sempre buscam culpar a vítima e inocentar o agressor. Esses comportamentos não podem, sob absolutamente nenhuma circunstância, ser interpretados como despretensiosos, normais ou naturais. É importante ressaltarmos que União da Vitória e região apresentam dados altíssimos de violência contra as mulheres e que ela acontece de várias maneiras: a psicológica, moral, patrimonial, física, sexual, e o ápice de todo esse ciclo de violência é o feminicídio, é o assassinato de mulheres. Nos últimos anos, coletivos feministas, entidades estudantis e sindicais passaram a organizar-se para trabalhar com a sociedade os temas relacionados às mulheres e combater a violência em nossa região. Algumas dessas entidades e personalidades, inclusive, já trabalham há 8 anos atendendo e acolhendo vítimas de violência, podendo afirmar com propriedade que não há nada de proveitoso a se tirar em um momento de violência. Estupro é crime. O que uma violência dessa causa na vida é trauma, medo e insegurança. Apesar de causar espanto uma fala tão retrógrada, sexista e de tamanha disparidade com os valores que defendemos, não é a primeira vez que casos como esse acontecem e passam despercebidos não só nas instituições de ensino da região, como também em espaços públicos no geral. União da Vitória ficou em 2012 em 4º lugar no ranking paranaense de cidades mais perigosas para a mulher, segundo dados do Mapa da Violência. No último ano, mais de 500 medidas protetivas foram expedidas pela Delegacia da Mulher. O último relatório realizado pelo Instituto Sangari indica que o Paraná ocupa o terceiro lugar no ranking nacional de violência contra a mulher.
União da Vitória se encontra incluída na 52ª posição no ranking das 100 cidades mais violentas do país, onde as mulheres e meninas são violentadas, estupradas e mortas diariamente. As entidades signatárias da presente carta, portanto, após expressarem seu extremo desconforto e sua mais pura e indiscutível revolta com a situação na qual as mulheres, no geral, foram postas após a fala desse professor, compromete-se em agir de forma coordenada no sentido de garantir que a análise e evolução desse caso sejam cobrados tanto da instituição de ensino Uniguaçu, como também do Estado, presente através da administração municipal e demais órgãos, como a Câmara Municipal, cuja obrigação é de desenvolver políticas públicas de enfrentamento e extinção da desigualdade. Após a repercussão do acontecido, a Uniguaçu emitiu um comunicado no qual afirmou que demitiu o professor envolvido no caso assim que teve conhecimento do próprio. Mesmo com essa atitude correta, acreditamos que o enfrentamento a casos como esse precisa ocorrer de forma ativa, todos os dias, e não apenas quando já houver acontecido. Para além da nossa nota de repúdio, lutaremos continuamente para estabelecer, juntamente das partes citadas, mecanismos que ajudem a erradicar a violência contra as mulheres, como centros de acolhimento e atendimentos a casos de violência doméstica e sexual, além de falas e atividades efetivas que informem e formem a população sobre a pauta da violência. É necessário, finalmente, que a sociedade se organize para que casos como esse sejam tratados com a mais absoluta transparência e seriedade. Precisamos ser enérgicos no combate à discriminação e a todas as formas de violências. E com a efetuação desta carta, renovamos o nosso compromisso de representação perante a sociedade. Nosso grupo integra alunas, professoras, mulheres e homens que acreditam, sobretudo, em uma educação feminista, antirracista, anti-LGBTfóbica e que estimule a mudança para que nossos direitos estejam sempre em pauta. Estupro é crime. Não pense duas vezes e denuncie. Disque 180, Disque 190. Assinam essa carta: APP Sindicato, Coletivo Feminista Mais que Amélias, Coletivo Mulheres do Amanhã, Coletivo Mulheres do Contestado, Coletivo Mulheres que Lutam, Coletivo Popular de Bituruna, Coletivo Vozes de Marias, Instituto Rosas do Contestado, Mandato Devanildo de Castro, vereador de Bituruna, Mandato Edenilson de Godoy, vereador de União da Vitória, Mandato Sandra Novak, vereadora de Cruz Machado, Mandato Thaís Biberba, vereadora de União da Vitória, Movimento dos Pequenos Agricultores, Movimento dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Sem Terra, União Municipal dos Estudantes Secundaristas de União da Vitória. Essa é a carta que escrevemos com diversas entidades e movimentos da nossa região. É importante colocar aqui que, após toda a repercussão desse caso, a Uniguaçu passou a repensar a sua política institucional, para que novas políticas comecem a funcionar dentro da instituição, para que atendam mulheres e funcionárias vítimas das diferentes formas de violência e não tolerem mais frases desse tipo. Hoje foi instaurada uma queixa-crime contra o professor Ricardo. Ele foi demitido bem rápido, quando a Uniguaçu tomou conhecimento da dimensão que tomou, porque foi publicado em diversos jornais nacionais, G1, a RPC, o UOL, Brasil de Fato, diversas mídias alternativas, como a mídia Ninja, Quebrando o Tabu, são mídias grandes. Atrizes famosas compartilharam o que aconteceu aqui em União da Vitória. E, novamente, eu fico triste em saber que a nossa cidade aparece nos noticiários por conta de casos de violência contra as mulheres. O que eu quero enaltecer aqui é todo o trabalho que as estudantes, as mães das acadêmicas e a comunidade em geral tiveram nesses últimos dias para cobrar uma posição da Uniguaçu. É isso que eu tenho que enaltecer hoje. É a luta organizada de meninas e mulheres contra a violência. E nós lutamos muito para ocupar uma cadeira aqui na Câmara. Anos que os movimentos sociais não eram ouvidos. E não vai ser agora que o patriarcado vai ditar o que a gente deve ou não falar nessa Câmara. Obrigada e boa noite.